Paz do Senhor. A paz do Senhor. Você pode se colocar de pé, por favor? Que bom que você está aqui. Mais um culto ao Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pela sua casa. Olha para essa pessoa bonita que está aí e fala assim, ó, Deus vai te pegar hoje. Eu creio. Oséias 10, versículo 12. Deixa eu ver onde eu estou, NAA. Amém? Diz o texto: então eu disse, semeiem a justiça e colham a misericórdia, lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova justiça sobre vocês. Amém? Você pode repetir comigo? Diga assim: é tempo. Não, irmão, com fé. É tempo de buscar ao Senhor até que Ele venha. Amém? Pai, nós queremos te adorar, Senhor. Obrigado por mais um culto, pelas nossas vidas. Obrigado por cada coração. Pai, nós cremos sim que é um tempo de buscar ao Senhor. É um tempo de estar diante do teu altar. É um tempo de te adorar, de santificar. É um tempo de nos posicionar. Pai, até que o Senhor venha, o Senhor tem levantado um exército, guerreiros, homens cheios da presença do Senhor, mulheres guerreiras, intercessoras, mulheres que edificam as suas casas, uma igreja santa, Pai, uma igreja preparada para a última hora, para o último avivamento. Pai, receba a nossa adoração. Queremos te exaltar, queremos te adorar. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Que os teus anjos passeiem, Pai, que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Queremos levantar o Senhor no mais alto lugar. Queremos declarar que o Senhor é o dono da igreja. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação é somente para o Senhor, para o Rei dos Reis, para o nome que está acima de todo nome. Pai, receba a nossa adoração. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar nosso Deus. Tinha os meus pecados pra me oferecer.
presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Jesus é aquele que leva o vazio que está dentro da gente. Hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Queridos, esse Jesus é o Jesus que salva. Ele não olha os seus defeitos. Ele não olha as suas qualidades.
Ele não ama você pelo que você faz. Ele te ama. Ele te ama e resolveu se entregar por ti. E é esse Jesus que se entregou por mim, que se entregou por ti, é que vale gastar todos os nossos dias por Ele. Adorar, buscar, orar, se entregar. Por Ele vale tudo. Vale perder as amizades lá fora, que não nos serve de nada. Às vezes aquele emprego que a gente recebe tanto, mas é algo que a gente sabe que não é um dinheiro justo. Vale a pena perder. Por causa dele vale tudo. Aleluia. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Porque importa que ele cresça. Nele meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E o caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá.
a pena perder tudo por Ele. E queridos, está chegando um dia da sua vinda. Não perca tempo, santifique-se, santifique-se, porque sem a santificação ninguém verá Deus. E quanto mais o tempo passa, mais breve virá o dia dele. Aleluia, Jesus. No trono
e toda a terra será cheia da tua glória. Aleluia. Em breve nós veremos, em breve nós te veremos, Jesus. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei o Rei da Glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Os jovens verão, os velhos sonharão, e toda a terra será cheia da tua glória. Ah, Jesus, breve está chegando o seu dia, Jesus. Oh, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, Senhor. Nos ajude, Pai amado, na caminhada, Senhor, até que o Senhor venha e nós possamos te encontrar. Que nós não sejamos pegos despercebidos, Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a te encontrar naquele dia, Jesus. Oh, em breve nós te veremos, Jesus. Em breve nós te veremos, Jesus. Queridos, não é tempo de ficar brincando. Não é tempo de ficar brincando. Jesus está voltando, Ele está às portas. Não fique brincando. Busque, busque, busque. Se santifique, pois eu quero ver cada um de vocês junto comigo. Quero ver cada um de vocês junto comigo quando Ele voltar. Do céu há de aparecer um sinal daquele que vem. E em breve nós veremos o Rei da Glória. O Rei da Glória. Em breve eu verei, em breve eu verei, em breve eu verei todo aquele que viver.
Obrigada pela salvação. Obrigado pelo perdão de pecados, Senhor Jesus. E é por Ti, Senhor, queremos gastar todos os nossos dias, Pai. Senhor Jesus, e nós estamos aqui aguardando a Tua vinda gloriosa, Senhor Jesus. Obrigada por esses tempos, obrigado por esse momento de poder adorar na Sua casa em liberdade. Sabemos que muitos lugares não têm a liberdade que temos, que possamos dar o valor, ó Pai, porque o Senhor é santo, maravilhoso, digno de nosso louvor, de nossa adoração, Paizinho querido. Ó Senhor Deus, continue falando aos nossos corações essa noite. Abençoe dízimos, ofertas para a Tua casa. Que o Senhor abençoe o celeiro de cada irmão, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Fique à vontade, querido, para trazer seus dízimos, suas ofertas essa noite. Todo aquele que vive, lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem. Todo aquele que vive, lancem suas coroas, ouça o som que anuncia. Ele vem, Ele vem. Crianças de 1 a 11. Crianças de 1 a 11. Acende a luz para mim da igreja, por favor. Agradecido. Aleluia. Acomode-se. Sente-se. Estou feliz porque o Espírito Santo está nesse lugar, porque você ofereceu uma adoração que chegou ao céu. Eu creio nisso. Que tempo precioso. Vocês vão entender muito mais. Eu quero continuar nessa noite aquilo que o louvor começou a ministrar no nosso coração. É incrível como o Espírito é o mesmo e o Espírito testifica, e isso me produz muito mais temor ainda. Mas eu sei que Deus tem algo poderoso, amém? Antes disso, cadê o Alisson e a Aninha? Estão aí? Vem cá, queridos. As crianças estão aí ou foram para a salinha? Sobe aqui comigo, por favor. Queridos, com muita alegria que eu quero oficializar algo nessa noite. Alisson e Aninha é um casal que aprove a Deus, ao Espírito Santo, trazê-los para estar participando e congregando junto conosco, amém? Como família, como corpo, eu sei que são bênçãos do Senhor, e eu queria, com toda alegria, assim como você recebe a minha casa, que você os recebesse, que você os recebam, né, com todo amor, todo carinho, para que realmente eles se sintam pertencentes a essa casa e a esse corpo, amém? Você pode estender a sua mão para cá? Quero orar pela vida deles. Pai, nós te adoramos, Senhor,
porque é o Senhor que conduz todas as coisas, é o Senhor que está no controle das nossas vidas, da nossa igreja, no controle dessa casa, dessa família. Obrigado, Pai, porque eu sei que é um reforço que o Senhor tem mandado para que possam estar aqui ajudando, servindo, adorando, aprendendo, mas nosso coração se alegra, Pai. Nós como igreja o recebemos, queremos, ó Pai, que a bênção do céu, tudo aquilo que o Senhor tem depositado sobre as nossas vidas, sobre essa casa, que venha sobre a vida deles, sobre a casa deles. Queremos declarar no reino espiritual que eles estão cobertos com o sangue de Jesus, que, Pai, que eles precisarem, aonde eles forem, que o Senhor esteja na frente sempre, Pai, que o Senhor traga revelações novas, experiências novas, que a mente deles estejam focados no Senhor, e que tudo aquilo que o Senhor tem para eles, todas as palavras, as promessas, que se realizem, Pai, em nome de Jesus, amém. Só quem recebe, dá um glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Pode sentar, queridos. Amém? Você orou por eles, ora por mim também. Abençoa a minha vida. Vai, abre a tua boca. Preciso da tua oração nessa noite. Oh, Pai, obrigado, Deus. Sim, Pai. Pai, nós queremos entregar esse tempo ao Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito está aqui, Pai. Fale aos nossos corações, ministre aquilo que o Senhor quer, Pai. Abra o nosso entendimento, que eu possa ser, Pai, somente um canal da Tua glória, que o Senhor ministre, que o Senhor faça, que Teu Espírito Santo conduza, Senhor, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 24, versículo 6. Caleb, essa aqui, por favor, apaga para mim. Só uma, apagou todas. Isso aí, obrigado, querido. 24, versículo 6, amém? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra reino contra, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até, esse será salvo. Você pode repetir comigo? Diga assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o Uau. Queridos, nós estamos vivendo o tempo dos fins, tempo do fim. Não preciso de novo falar sobre isso. Você tem acompanhado as notícias, nós estamos aqui, todo mundo bonito, cheiroso, de barriga cheia, congregando, adorando o Senhor.
mas tem um povo do outro lado, que muitas famílias agora estão em bunkers, desabrigados, está chovendo míssil para todo lado. Você deve ter visto que ontem os Estados Unidos entrou, a gente não sabe a proporção, a escalada que vai acontecer, mas nós estamos vivendo hoje, essa semana, em um momento muito pontual e importante de cumprimentos de profecias. E queridos, eu tenho muito temor, mas muito, de ministrar tudo isso que eu quero falar ao seu coração nessa noite. E é incrível, eu já falei como que eu só quero continuar aquilo que o louvor começou, aquilo que a Ingrid ministrou. Sabe, eu lembro, queridos, que a gente sempre ouviu falar de guerra. Desde que eu nasci, eu escuto falando de Oriente Médio, Palestina, de Irã, de Iraque, de judeus, você também. Mas você sabe que a tecnologia, os avanços, tem muitos reels aí rodando, quando o apóstolo João, querido, descreve, lá em Apocalipse 6, quando ele olhava para os finais dos tempos, ele via como se fossem todas as estrelas do céu caindo. Eu fico imaginando como que um cara, há 2000 anos atrás, poderia descrever aquilo que você vê hoje na televisão. Não sei se você, claro que você viu, querido, aquela imagem à noite, parece um monte de estrela cadente caindo, parece que o céu está descendo. Você quer ver outra coisa que é muito legal? João descreve como se fosse um monte de gafanhotos, voando, sobrevoando, milhares. E ele fala que o som das asas do gafanhoto parecia como se fosse cavalos, uma multidão de barulho. Aí eu fico imaginando hoje os drones, o barulho dos drones. Querido, um drone você escuta de longe. Agora você imagina milhares de drones. Agora você imagina um cara 2000 anos atrás, que ele só tinha uma espada, que a guerra... E como que ele, querido, ele foi perfeito. Eu nem estou falando que é isso, ok? Mas eu só estou querendo fazer você enxergar aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que está acontecendo. A última guerra não existia drone. A tecnologia que nós estamos vivendo, queridos, eu lembro que logo que nós entramos no avivamento, nós ficamos aleluiados, né? Eu queria pregar até para os cachorros. E por quê? Porque Jesus estava voltando. Mas a hora que eu li esse versículo, e o reino, a palavra do Senhor será pregado para todo o povo, em todas as nações. Então virá Queridos, isso me dava uma tranquilidade. Falei, ixi, o fim está longe. Haja missionário. Eu sei tanto que é difícil pregar, evangelizar quantas nações desse mundo. Aí, queridos, nós temos uma internet que tem o quê? 30 anos? Qual nação do mundo que hoje não tem internet? E qual nação do mundo que hoje já não viu um vídeo que Jesus é o único caminho, que o Senhor... Então, sabe, eu entendo que nós estamos caminhando a passos largos, e a tendência é a sabedoria aumentar, o amor se esfriar, as promessas de Deus sobre a igreja se cumprir. E eu creio em tudo isso, querido. Agora o versículo 13 traz algo que é para mim e para você, que é o meu tema. Na verdade eu não tinha um tema. Orei, busquei, falei, Deus, o que eu vou falar? Até o Du me perguntar, pastor, agora, 10 minutos antes do culto, mandou um zap para mim, pastor, estou aqui, tem um tema da igreja? Querido, na hora, gritou dentro de mim,
até que o Senhor venha. Então o tema para hoje é até que o Senhor venha. E o versículo 13 diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será... Vamos de novo, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, esse é o nosso desafio como igreja. Esse é o seu desafio particular, da gente perseverar até o fim. E é sobre isso que eu quero trazer. É por isso que eu falo com muito temor, queridos, porque é algo tão simples que eu quero ministrar nessa noite, mas é algo tão poderoso. É algo tão poderoso, é algo tão básico, mas é algo tão necessário, que eu oro muito para que o Espírito Santo coloque esse entendimento, esse temor no seu coração, na sua mente, para que você possa ser esse que vai perseverar até o fim e vai ser salvo em nome de Jesus. Amém? Muito bem, como perseverar? O que a gente deve fazer? Pastor, como? De que jeito? Eu quero, à luz da Bíblia, trazer algumas coisas. Paulo, ele dá algumas instruções importantes. Efésios capítulo 5, versículo 15. Paulo, ele está falando para uma igreja de Éfeso, e hoje ele está falando para a igreja Iamir de Nova Mutum. Amém? E o Paulo está falando o seguinte para nós: portanto, vede prudentemente como andais. Vamos parando. Na verdade, Paulo está falando para a igreja: faça uma reflexão da tua vida. Pensa em como você está vivendo. Veja como você está andando. Quais são as tuas prioridades? O que você tem buscado em primeiro lugar? Dá uma analisada na sua vida. Paulo, ele faz questão de falar, e ele fala, não como nécios, não como pessoas insensatas, tolas, mas que vocês sejam sábios, remindo o tempo, porque os dias são... Remindo o tempo é organizando o seu tempo, analisando a sua agenda, colocando valores certos no seu dia a dia. Como tem sido o seu tempo? Como tem sido a sua semana? Paulo está falando assim: ei, olha, pensa no tempo, pensa na sua agenda. Não seja insensato, não seja nécio, seja sábio, porque os dias que nós estamos vivendo são dias maus. Então a forma como você conduz, como você administra o seu tempo, vai fazer toda a diferença na sua caminhada cristã. Então Paulo, ele está alertando isso, versículo 17, ele diz: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Paulo está falando assim: gente, não sejam tolos, não sejam insensatos, mas você precisa saber, não é saber, porque às vezes a gente sabe, mas é compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida e para a sua. Paulo está falando: você sabe, você compreende o que Deus tem para você? Você compreende aquilo que Deus te chamou para ser? Você tem compreendido qual é o teu chamado? O que vale a pena? Você sabe por que você luta, briga? Por que você vive? Por que você caminha? Você sabe por que você guerreia as suas guerras? Você compreende qual é a vontade do Senhor? E aí o versículo 18, ele dá meio que a resposta disso tudo, e ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do... Presta atenção, querido. Eu quero começar você entendendo que não tem outra forma da igreja, que sou eu e você, perseverar até o fim, se aqui dentro nós não estivermos cheios do Espírito Santo. A solução que Paulo dá para a gente perseverar firme até o final é que eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. A igreja do arrebatamento, querido,
A igreja que nós acabamos de cantar, que Ele virá, Ele vai buscar, que em breve o Senhor vai estar aqui, precisa ser uma igreja santa. Versículo 27, mesmo capítulo. Uma igreja, olha lá, querido, uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisas semelhantes, porém santa e sem? Porém santa e sem? A igreja que Paulo coloca, querido, que é a igreja ideal, que é aquela que Jesus quer vir buscar, é uma igreja santa, é uma igreja sem mácula, uma igreja sem defeito. Se eu chegasse e perguntasse para você, Ele vem, Ele virá, quem quer ver o Senhor? Dá uma glória a Deus. Não, só quem quer ver o Senhor, dá uma glória a Deus. Você está numa igreja, eu acredito que você fala isso com todo o seu coração. Se eu falar quem quer ser salvo, nem preciso, querido. Se eu falar quem quer ser arrebatado, ei, olha para mim. Mas entenda que Deus não quebra princípios, que Deus precisa cumprir a sua palavra. E sabia que Ele coloca condições para eu e você vermos o Senhor? Entenda isso. A Bíblia coloca condições. Eu sei que você quer, eu também quero, mas a Bíblia coloca condições. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Queridos, Deus gritou a semana inteira isso aqui. Por isso que eu falo que eu faço isso com muito temor. É um grito do céu sobre isso aqui. É um grito para esse tempo, é um grito para essa igreja, é um grito para a cidade de Nova Mutum, para a igreja brasileira. É um grito do céu para esse tempo. Diz o seguinte: segui a paz com e a sã, sem a qual ninguém verá o Senhor. Entenda. Porque às vezes você não precisa acreditar no pastor, então você acredita na palavra, e você tenta interpretar isso. Mas o que o autor de Hebreus diz é que você precisa seguir a paz com todos. Diga, com todos. E a santificação, fala santificação. Sem a qual ninguém, Cris, não é alguns, ninguém verá o Senhor. A Bíblia me coloca duas condições que eu posso querer, eu posso sonhar, mas se eu não entender isso e não me esforçar para isso, ninguém vai ver o Senhor. A primeira é a paz com todos. Escute bem, eu preciso falar isso ao teu coração. A gente tem que entender que quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo entra dentro de nós, você é templo, glória a Deus por isso. Nós somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora eu vou sendo moldado. Querido, mas tem muito crente que não está nem aí com a paz com todos. Ou seja, que tem um monte de inimigos, tem um monte de pessoas que, ele fala alto, eu não gosto dele. Ele... Sabe, querido, umas coisas tão pequenas, umas coisas que é muito fácil, a gente fala assim, cada um cuida da sua vida, ele para lá, eu para cá, o nosso santo não bate, quer dizer que o Espírito Santo teu é diferente do Espírito Santo dele, e as diferenças, e aí você lê que a Bíblia nos orienta a gente ter paz com,
Queridos, Romanos 12, versículo 18. Se possível, quanto depender de, tem de paz com. Tem umas coisas que é impossível, querido. Não estou falando do impossível. Mas tudo aquilo que é possível, Deus conhece. Se é possível, querido, você tem que viver em paz com o teu irmão. Você tem que viver em paz com o teu vizinho. Ah, pastor, mas ele é chato, mas ele é errado. Querido, está aí a hora de você mostrar que você é diferente, que você é cheio do Espírito Santo. Está aí na hora de você se humilhar e falar assim, oh, não, eu sou nova criatura, me perdoa, eu não quero mais ter barreira, tudo aquilo que eu preciso, vamos romper, eu quero viver bem com você, eu quero orar pela tua vida. Sabe, a gente tem que partir da gente. A gente fica esperando o outro, a gente fica querendo, mais o outro. Querido, é você que é cheio da presença, é você que está com o Espírito Santo, é você que é nova criatura. Sabe, se a gente entender que é algo que Deus pede para mim e para você, porque se eu não sigo a paz com todos, eu não vou ver o Senhor. Ah, pastor, mas se possível, tá, queridos, por favor. Eu não estou falando para você ser o melhor amigo, para você ser falso. Eu estou falando do que depender de você. Se esforce para você não ter problemas, barreiras com ninguém. Se precisar, você se humilha, humilha. Se foi o outro que errou, não tem problema. Você perdoa, faz amizade. Ó, tem muito crente que se converte e fala assim, eis que tudo se fez novo. Agora eu sou nova criatura. Zaqueu, quando se converteu, ele falou assim, eu vou restituir todo mundo que eu fiz de errado. A hora que Jesus viu aquilo, ele falou assim, hoje houve salvação. O que eu estou querendo te dizer, queridos, é que pela desculpa, não vou falar desculpa, mas pelo fato de você conhecer Jesus, você acha que as pontas que ficaram soltas não precisam ser consertadas. E tem muita coisa assim, como nova criatura, que você deve ir, reparar, restaurar, pedir perdão, porque é isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Aleluia. Você está aí? Segura aí, querido, porque eu sei que hoje vai ser bruto. Mas eu e você, nós somos chamados para sermos pacificadores, para sermos os humildes, para sermos as testemunhas, para sermos o exemplo, para sermos a luz, o sal. É isso que mostra que o Espírito Santo está em mim e você e que nós estamos mudando. Amém? E a outra coisa, e é aqui que eu quero falar, a paz com todos e a... Diga, santificação. Queridos, é uma palavra tão simples, que a gente fala tanto, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso que você entenda com todo o temor. O texto que nós lemos, Efésios capítulo 5, versículo 17, diz assim, ó, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha para essa pessoa bonita e fala assim, ó, qual é a vontade do Senhor? Vou te ajudar, tá? 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois essa é a vontade de a vossa... Pois essa é a vontade de a vossa. Vamos continuar. Que vos abstenhais de prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não como desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Eu falei que Deus ia pegar você, então segura aí, você já está aqui mesmo, aguenta, retém o que é bom, deixa Deus falar no teu coração,
mas eu tenho uma palavra para a igreja da última hora. Deus só permitiu, querido, eu não quero que você saia com peso desse lugar, mas eu quero que você saia daqui entendendo que Jesus te ama e tem algo novo para a tua vida. Que Jesus não quer te perder de maneira nenhuma. Mas às vezes a gente vem na igreja, querido, e a gente continua como os gentios que não conhecem a Deus. Às vezes a gente vem, vive, participa, serve, mas a gente continua com as nossas atitudes, com os nossos pecados, com as nossas falhas, como se a gente não conhecesse a Deus. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui para os gentios. Falou, vocês estão parecendo os gentios. E a vontade do Senhor que nós acabamos de ler é a nossa santificação. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá. Queridos, pelo amor de Deus, eu quero muito que você veja o Senhor. Isso é uma luta, não é sua, é minha. Isso não é um problema seu, é um problema meu, é um problema nosso. Nós como igreja, nós temos que entender que a igreja da última hora, a igreja do avivamento, a igreja do arrebatamento, vai ser uma igreja santa, vai ser uma igreja que ama tanto Jesus, que fala assim, isso não me pertence mais, eu abro mão, cantamos aqui, é por Ele, por causa dEle, que eu estou perdendo, eu estou largando, eu estou abandonando os prazeres, para viver em santidade, em tudo aquilo que Deus quer. Mas isso tem que entrar, querido, como entendimento no nosso coração, porque senão a gente vive um engano, senão a gente vive culto após de culto, domingo após domingo, anos na igreja, vivendo como gentios, que não trata o seu corpo com honra, que continua na prostituição, continua no pecado. Que cara que vocês estão, Jesus. Me dá graça, Senhor. Presta atenção, queridos. Efésios 1, versículo 4. Assim como fala assim, eu sou escolhido. Antes da fundação do mundo. Para sermos... Querido, você foi escolhido para ser... Você foi escolhido para ser... Querido, você não foi escolhido para ser pastor. Você não foi escolhido para ser ministro de louvor, para ser da intercessão, para ser da recepção. Você não foi escolhido para servir no legendário. Você não foi escolhido para servir no semear. Você foi escolhido para ser... E hoje, querido, nós preocupamos muito em servir, em estar oferecendo o nosso melhor para Deus. E por favor, entenda, eu não estou falando que isso é errado. Jesus na última noite, a hora que era sumo, o último momento, aquilo que ele tinha, sim, poucos minutos, ele falou, nossa, o que é essencial, o que eu preciso deixar? Ele chega para os apóstolos, para os discípulos, fala, todo mundo tira o sapato. Não, sapato não tinha. Tira a sandália. E Jesus lava os pés de todo mundo e fala assim, se eu que sou Deus, Senhor, vim aqui para servir, faça vocês o mesmo. A gente sabe que maior é o que serve. O que eu estou querendo te dizer, querido, não é que é errado servir. É que às vezes a gente apoia no que eu estou no ministério, no que eu estou fazendo, no que eu estou trabalhando para o Senhor, no que eu estou servindo para o Senhor, e a gente deixa de cumprir a principal função, que é eu e você sermos... Escuta isso. O que chama a atenção do céu não é o quanto você serve, mas o quanto você é santo. O que chama a atenção do céu não é em quantos ministérios você está, não é porque você não falta em nenhum ensaio, não é porque você não perde um legendário, não é porque você está toda vez no semear, não, é o quanto você tem santificado. Vou falar mais. O que traz autoridade e unção sobre a sua vida não é o quanto você serve,
mas é o quanto você tem se santificado. Aquele momento que você está lá na sua casa, que o diabo vem e sopra, assiste esse videozinho aqui, que você sabe, quando você está longe da tua esposa, sopra um negocinho, ninguém está vendo, mas em um segundo, você fala, está amarrado, pensamento em nome de Jesus, a minha vida é do Senhor Jesus, eu amo o Senhor Jesus, eu amo a minha esposa, eu amo o meu Deus, eu não vou venir. Querido, a hora que você fala assim, os anjos estão lá assim, e o inferno, saco. E Jesus fala assim, derrama mais uma gota de óleo, cheia do fogo, vamos encher esse menino. Diga assim, o que chama a atenção do céu não é quanto eu sirvo, mas o quanto eu me santifico. Amém, queridos? Nem preciso ficar te falando isso. Lembra do texto que me arrepia com todos os cabelos do corpo. Mateus 7, versículo 22. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, eu toquei no louvor, eu servi no legendário. Senhor, Senhor, eu estava na recepção, eu era prof do Kids. É 99 já está com o passaporte garantido, queridos. Queridos, é para deixar você mais leve, porque você está muito pesado. Mas entenda o que eu estou querendo dizer. Não use de amuleta. Entendeu? Ai, pastor, mas eu não deixo de dar o dízimo uma vez que eu vou no culto. Minha oferta é a oferta mais alta do culto. Querido, glória a Deus. Mas não vai ser a tua oferta que vai te salvar, querido. Vai ser o quanto você é santo. Não vai você servir, vai ser o quanto você é santo. É a nossa vida, é a nossa renúncia, é isso que vai fazer eu e você vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós, amém? E eu sei que tem muita gente nova, queridos, é muito básico isso que eu quero trazer hoje para o teu coração, mas a pergunta é muito simples, tá? E o que é ser santo, pastor? O que é santificação? Quero trazer só alguns conceitos muito rápidos para você, porque eu creio que é importante. Essa palavra santificação, santo no hebraico, ela vem de uma palavra que significa separado. Ou seja, queridos, toda vez que a Bíblia está falando dos santos, dos santificados, está falando de pessoas que entenderam, que reconheceram quem é Jesus e que escolheram viver de uma maneira separada do quê? Do pecado, do mundo, das coisas que afastam de Deus. Então a palavra santificação é uma palavra que significa separado para Deus. E isso é uma busca minha e sua. Eu vejo muita gente confundindo, principalmente os novos que estão chegando. A base nossa do Brasil é o catolicismo. E às vezes quando a gente lê a Bíblia, isso já me perguntaram, pastor, eu vejo lá que o Senhor está falando a Bíblia e fala dos santos. Quem que é? O santo é o São Paulo, é o São João, é o São Pedro? Toda vez que a Bíblia fala de santo, querido, ela não está falando simplesmente de homens que foram separados lá no Velho Testamento, dos discípulos. Está falando daqueles que foram santificados, ou seja, sou eu e você. É o São Raidel, o São Ariane, São Ricardo, São Lucas. Amém, queridos? São você. Todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus, a Bíblia fala que nós somos santificados. E isso é um processo de todo cristão. Isso, querido, é uma luta minha e sua, é contínua. Onde? 2 Coríntios 3, versículo 18, acho. Falei isso aí. Queridos, eu gosto, porque, presta atenção, o texto diz que nós, com o rosto desvendados,
nós contemplamos. O que é contemplar, querido? É você estar na presença de Deus. E quando você está na presença de Deus, nós somos transformados de glória na imagem. Ou seja, toda vez que eu busco, toda vez que eu me santifico, é um processo. Toda vez que eu contemplo o Senhor, o que isso está produzindo em mim? Uma transformação, não é de uma vez, é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Às vezes a gente quer assim, sabe, amanhã ser o super santo. Queridos, é um processo. Você tem que olhar que hoje você tem que estar melhor do que ontem, mas amanhã você vai estar melhor que hoje. Por isso que é perseverar até o fim. Isso chama não desistir. Não significa eu subir voando, correndo. Não, significa eu não parar. Hoje eu estou melhor, estou vencendo, eu vou continuar. O Espírito Santo está comigo, Ele me ajuda, eu vou continuar. Isso é perseverar. Agora, às vezes a gente acredita nas mentiras da carne, de Satanás, e fala, isso não é para mim, eu não consigo, e a gente desiste. E eu sei que você veio aqui, querido, porque Deus te trouxe para dizer que não é tempo de você desistir, é tempo de você continuar e perseverar, em nome de Jesus, amém? Como que eu consigo, como que isso é possível, a santificação? Pastor, como que eu posso ser santo? Como que se dá isso? Deixa eu te falar, que eu preciso te embasar. Quem anota? Hebreus 10, versículo 10. Nossa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ou seja, eu só consigo ser santificado porque Jesus foi o sacrifício perfeito uma vez por todas lá na cruz do Calvário. Antigamente, antes de Jesus, como que se dava o perdão? Precisava fazer um sacrifício, matar um animal, porque precisava haver morte. O preço de sangue é morte, querido. Do perdão é morte. Jesus vem e Ele foi o cordeiro perfeito, foi o sacrifício perfeito, e aquilo que Ele fez valeu uma vez por todas. Então, porque eu creio naquilo que Jesus fez, na morte dele, no sangue derramado, e levou um preço que era meu, levou um pecado que era meu, levou uma dívida que era minha, levou uma culpa que era minha. Por causa disso, então, eu creio e eu sou santificado em nome de Jesus, amém? Então, queridos, não existe santificação sem eu passar por Jesus. Não é o tanto que você é bom, não é o tanto que você é forte, não é o tanto que você é poderoso, não é o tanto que você consegue falar não. A gente só consegue a santificação quando eu entendo que não tem como eu chegar até Deus se eu não passar por Jesus. Deixa eu fazer um negócio aqui que quero ser didático para você. Eu já fiz isso, mas vou repetir e eu acho isso incrível. Presta atenção, queridos. É para você gravar isso. Todos nós pecamos, sim ou não? A Bíblia fala isso. Todos nós precisamos da graça, da cruz, do amor do Senhor Jesus. Quando eu peco, eu dou legalidade para o inimigo. E o inimigo tem autoridade e poder para me acusar. Por quê? Porque isso é bíblico. E aí eu me arrependo, eu peço perdão, então eu sou lavado pelo sangue de Jesus, eu entendo aquilo que Jesus fez. Eu entendo tudo aquilo que a cruz representa, eu me humilho e falo, Senhor, me perdoa, eu não consigo, eu preciso do Senhor, eu preciso do teu sangue, o que eu fiz? Eu errei, tenha misericórdia da minha vida. E toda vez que você confessa os seus pecados e se arrepende de uma forma verdadeira, o sangue de Jesus vem, passa sobre sua vida, e nós somos santificados por causa da cruz, amém? O que é isso aqui? Escuta, o diabo olha para você e ele vê um monte de coisa para te acusar. E ele começa a apontar o dedo.
E Ele começa a trazer um monte, às vezes, de verdades, de situações que você viveu, requerendo algumas coisas para a vida dele. Para a vida dele não, para ele, né? Mas você é um crente cheio do Espírito Santo. E você orou e está lavado pelo sangue de Jesus, né? Então o diabo vai lá e fala: olha para a Nadesca. Senhor, olha a Nadesca. Aí Deus, a hora que vai olhar para a Nadesca, mas ela está vermelhinha, eu estou vendo o sangue de Jesus sobre ela, não tem condenação, não tem culpa, o sangue purificou, o sangue justificou, ela está cheia. Aí o diabo olha e fala assim: não é possível, olha lá, eu estou vendo, ela tem errado, eu conheço ela. Aí Jesus olha de novo: Deus, eu estou vendo ela é lavada, ela é remida, ela tem uma marca. Queridos, é dessa forma que quando Deus olha para você, Ele enxerga, porque Ele vê Jesus entre mim e você. Toda vez que Ele olha para o seu pecado, e se eu sou cristão, se eu pedir perdão, se eu estou me arrependendo, então eu sou santificado, porque é Jesus que faz isso. Amém? Então toda vez que tiver acusação, em vez de você desistir, entra no seu quarto e se arrependa. Porque a forma como Deus vai olhar para você vai ser através de Cristo, e Ele vai ver o sangue de Cristo na tua vida, e isso te dá autoridade, não só para pisar serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inferno, mas para você andar com a espada, andar de cabeça levantada, andar como embaixador do Senhor nessa terra, nesse tempo. Amém, queridos? Tem tanta coisa. Ai, Jesus. Queridos, mas é possível pela cruz, é possível pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 13. Porque se você viver segundo a carne, você vai caminhar para a morte. Mas se viver pelo Espírito, você vai mortificar os feitos do corpo e certamente você viverá. Então eu sou santificado através da cruz, eu sou santificado quando eu vivo, quando eu sou cheio do Espírito Santo. E eu sou santificado pela palavra de Deus. João 17, 17. Fala: santifica na verdade, tua palavra é a? Tua palavra é a? Verdade. Aprenda isso para o resto da sua vida. Tem 3 formas, ou tem 3 princípios bíblicos. Eu preciso passar pela cruz, tem que ser através do Espírito Santo, e tem que ser através da palavra de Deus. O resto é resto. Não vai ser oração de... Amém. Ajuda, oração ajuda, te fortalece, te empurra, mas a nossa santificação, querido, é quando eu entendo, eu me arrependo, eu passo pela cruz, eu sou cheio do Espírito Santo, e a palavra do Senhor está em mim. Amém, queridos? Só para a gente caminhar para os finalmente, a ordem de Paulo foi: enchei-vos do Espírito Santo. E esse é o nosso desafio como igreja, é nós sermos uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu já falei que quanto mais eu me santifico, mais cheios do Espírito Santo eu me torno. Diga assim: quanto mais eu me santifico, mais cheio do Espírito eu me torno. Pastor, como eu fico cheio do Espírito? Quanto mais eu me santifico, mais cheio do Espírito eu me torno. Quanto mais eu me santifico, mais o Espírito Santo vai estar dentro do meu coração. Quanto mais a palavra, quanto mais a verdade está aqui dentro, mais autoridade, mais revelação, mais experiências, mais intimidade, mais bom testemunho, mais ser luz do mundo, mais ter a paz com todos. Quanto mais o Espírito Santo está aqui dentro, querido, mais força para vencer a minha carne. O segredo para nós sermos cheios é uma vida de santidade, uma vida de santificação. Agora, entenda algo, querido. O fato de eu ser cristão, às vezes não significa que eu estou cheio.
O fato de eu aceitar Jesus e de ser templo do Espírito Santo, nós, sim, sabe, nós nos gabamos. Deus, agora eu sou casa, agora o Espírito Santo habita em mim. Queridos, habita mesmo, é a palavra de Deus. Toda vez que você aceita Jesus, entrega a tua vida, confessa o nome dele, diz a palavra que você passa a ser templo, casa de Deus, então o Espírito Santo vem morar dentro de você, e glória a Deus por isso. Mas a Bíblia fala, entre o Espírito Santo habitar e você ser cheio, é um processo, é isso que eu quero que você entenda, é uma jornada, é uma vida de santificação, é desenvolver a salvação, é você continuar perseverando, é você continuar buscando. E o problema é que se eu não estou cheio do Espírito Santo, querido, eu vou estar cheio de alguma coisa, mesmo eu tendo o Espírito Santo sendo o templo, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou estar cheio de alguma coisa, eu vou estar cheio às vezes das mídias que eu vejo, da rede social que eu vejo, das notícias das fofocas, das intrigas, dos medos, das culpas, das depressões, eu vou estar cheio de angústias. Por isso que Paulo fala que nós temos que encher, queridos, do Espírito Santo. Eu estou hoje, hein? O que é isso aqui? Fala assim, isso aqui é uma garrafa de água. Querida, essa garrafa foi projetada para colocar água. Ela foi pensada, arquitetada, não sei como é a fabricação disso, mas não sei se ela é esterilizada antes, mas ela tem deve ter certificado de metro, deve ter as licenças, as autorizações, para que pudessem embalar a água dela, sim ou não? Sim. Uma garrafa de água hoje, no mercado, custa o quê? R$4? R$5? R$5, vai, querido? Não sei. Se for no aeroporto, 25. R$5. Quanto que custa essa? O que eu faço com uma garrafa dessa? Eu jogo? No máximo para reciclagem, né, queridos? Lembra quando a Bíblia fala que eu preciso ser odre? Jesus está doido para colocar um vinho novo, mas ele não pode colocar vinho novo em odres velhos. Então eu preciso ser odre novo, porque eu sendo odre novo, ele vai colocar vinho novo. Mas se eu for odre velho, o que acontece? Se ele colocar um novo, o odre se rompe, e ambos se perdem. É isso que diz a palavra. Entenda, olha aqui para mim. O que eu estou querendo dizer, querido, que eu e você, nós fomos escolhidos, projetados, arquitetados no céu, para sermos recipiente do Espírito Santo, para você entender. Você é do formato perfeito do Espírito Santo. Deus te esterilizou para colocar o Espírito Santo dentro de você. Tem 1 metro no céu para o Espírito Santo estar dentro de você. Agora, o que adianta eu ter a carcaça se eu estou? Então, o que vale, querido, em mim e você, não é essa carcaça que eu e você temos, mas é o conteúdo que está aqui dentro. O que vai ser salvo, o que vai viver a eternidade, é aquilo que eu e você carrega. Por isso que eu e você precisamos ser cheios, porque não adianta eu ser um odre e não ter vinho nenhum. Para que vai servir o odre novo? O odre novo só serve quando eu derramo vinho novo. Então o nosso desafio de perseverar é que a gente não seja simplesmente um recipiente, mas a gente seja um recipiente que cumpre o propósito
cheio da água viva que desce do céu, do trono dos céus. Amém, queridos? Fica de pé, por favor. Não vou falar mais não. Querido, sabe por que essa igreja é abençoada? Porque você está aqui. Eu vou repetir. Essa igreja, estrutura física, parede, só é uma igreja, só é abençoada porque o conteúdo, porque aquilo que está dentro dela tem valor, que sou eu e você. A gente sabe que o Senhor não mora em prédios. Quantas igrejas que viveram avivamento na Inglaterra hoje são boates? A igreja só tem valor e só é bênção porque você que carrega a presença, está cheio do Espírito, está aqui dentro. Nós vamos do quê? Então, queridos, eu tentei assim soprar um pouco para não deixar doer tanto. Mas eu falo isso com muito temor. Eu falo isso com muito temor. Eu tentei. Mas eu sei que é algo que o céu está gritando para esse tempo. A paz com todos e a santificação. A santificação é um pedido do céu para a igreja brasileira. A santificação é um pedido do céu para a igreja brasileira. Ele virá, querido. Vai chegar o fim, vai chegar um dia que nós seremos arrebatados. Nós sabemos, ouvimos falar de rumores de guerra, vai levantar nação contra nação, reino contra reino, o evangelho será pregado em tudo, a sabedoria iria aumentar, o amor iria esfriar. Queridos, tudo isso é fato, tudo isso tem se cumprido. E Ele vai vir buscar uma igreja santa, irrepreensível, uma igreja sem mácula, sem ruga, uma igreja que ama, uma igreja que não negocia princípios, uma igreja que está a ponto de falar assim, ó, eu abandono, eu deixo isso, eu largo isso. Sabe, queridos, eu queria nessa noite te convidar a você orar. Você conhece a tua vida, você conhece teu coração. Eu oro para que o Espírito Santo possa ministrar aí como Ele ministrou comigo. Porque não vale, querido, não vale eu querer gastar uma vida, alguns anos, alguns dias, um tempo dos prazeres, numa alegria momentânea e abrir mão de toda uma eternidade que Deus tem para nós. Querido, não vale. Se posicione. A Ingrid falou isso. A Ingrid ministrou sobre isso, sobre santidade, sobre santificação, sobre nós nos posicionarmos. É isso que o Senhor espera. A gente não agir como os gentios, como se a gente tivesse os mesmos padrões do mundo. Jovem, qual é a diferença do teu namorado, do teu namoro com o do mundo? Qual é a diferença das tuas amizades quando as pessoas estão no mundo? Sabe? Querido, o dado é triste. O índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo do que fora. A gente vê os evangelhos, a gente vê a igreja crescendo. Então tá, por que uma transformação de caráter, de valores, não é impactado numa sociedade? Porque não adianta simplesmente eu frequentar uma igreja. O que importa é eu ser transformado de glória em glória, de glória em glória, no caráter, na presença, amar Ele acima de todas as coisas. Você tem que ser luz. As pessoas têm que olhar você lá fora e falar assim, ó, vai uma garrafa cheia, vai um cara cheio. Não pode olhar para você e falar assim, ó, ele é crente, mas é vazio. Olha lá, não tem diferença nenhuma, é do mesmo jeito. Não, querido, você foi chamado para transbordar. Você foi chamado para ser cheio, para fazer a diferença, para converter outras vidas.
queridos. Coloque a sua vida, querido. Se quiser sentar, mas eu queria que você pedisse perdão. Queria que você consertasse. Queria que você falasse com Deus. A palavra é essa. O que eu tenho no seu coração é isso. Que você possa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Pai, eu quero orar, Pai, pela tua noiva. Pai, o Senhor é apaixonado. O Senhor ama a tua igreja, Pai. Pai, a tua noiva é linda. Pai, os corações são lindos, Senhor. As vidas, Pai, o Senhor ama demais cada um de nós, Pai. Pai, o Senhor é aquele que não aponta o dedo. Pai, o Senhor é aquele que não julga, não. Pai, o Senhor é aquele que está pronto para abraçar, para salvar, para perdoar. Pai, mesmo os pecados que a gente nem sabe ainda que nós vamos cometer, o Senhor já pagou lá na cruz. O Senhor já morreu por eles. Pai, o teu amor é imenso. Pai, mas nós como igreja, nós queremos reconhecer esse amor. Pai, queremos pedir perdão. Pai, não nos deixe nos perder nesse mundo. Pai, não nos deixe a gente fascinar, Pai, pelas coisas do mundo. Pai, eu sei que os frutos ainda continuam sendo agradáveis aos olhos. Eu sei ainda, Pai, que aquilo parece que é bom. Eu sei que a nossa carne gosta. Eu sei que os nossos olhos são atraídos. Eu sei que o nosso coração é voltado para isso. Pai, mas não deixa, Senhor. Encha cada um de nós com o teu Espírito. Encha, Senhor, para que a gente possa perseverar, para que a gente possa falar não para o pecado, para que a gente possa se santificar. Nós queremos ser luz do mundo, aonde a gente for, que as pessoas possam enxergar homens e mulheres cheios do Espírito, cheios de testemunho, cheios de amor, cheios de alegria, cheios de palavras. Senhor, move o nosso coração, toda acusação, Pai, em nome de Jesus, toda acusação de Satanás, toda culpa, Pai, eu quero remover das costas dessas pessoas, em nome de Jesus. Pai, cada coração que entrou aqui ferido, cada coração entrou aqui achando que não é para ele, que não consegue, que não tem como. Pai, eu quero cancelar essa mentira. Tem como sim, é possível sim. Vai ser transformado, vai dar fruto, vai ter glória, vai caminhar em santidade, vai ser um exemplo nessa geração. Pai, em nome de Jesus, toca-nos, ó Pai, que o temor do Senhor, que a santidade do Senhor venha sobre a tua casa, venha sobre a tua igreja, mova os nossos corações, em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor
Senhor ministrou, bradou aqui comigo. E talvez vai fazer sentido para alguns. Cuidado com as apostas, com as bets da vida. Crente cheio do Espírito Santo não fica votando, apostando em bets. Eu tenho visto família sendo destruída por causa das apostas. Homens, cuidado com o negócio de futebol. Jogue com responsabilidade, querido. Isso é uma estratégia do inferno para tomar o teu dinheiro e acabar com a tua casa. Fuja disso. Fuja disso. É outra pregação, nem vou entrar nisso. Mas Provérbios 13, versículo 11, eu acho. Não sei. Mas fala que quando a gente ganha dinheiro de maneira fácil, também fácil a gente perde. Mas aquele que ganha o dinheiro trabalhando, esse vai durar, esse vai prosperar, esse vai vencer. Então todo mundo quer ganhar na loteria, quer ter um monte de dinheiro fácil. Querido, isso... Acumule tesouro no céu. Acumule tesouro no céu. Aqui se trabalha bastante para Deus prosperar a tua vida, para você ganhar dinheiro, para você dar sustento para sua casa, para você investir no reino, na vida do teu irmão, que você seja próspero, abençoado. Querido, ora para você ser o mais rico de Nova Mutum, mas de uma forma justa, honesta, trabalhando com esforço. Cuidado com as apostas. Cuidado com os jogos. Eu tenho gente da minha família que quase perdeu a família por causa de pôquer, por causa de sinuca. Fica um alerta, amém? Antes de eu encerrar, eu não posso ir embora sem dar talvez oportunidade para você que talvez nunca aceitou o Senhor Jesus. E nessa noite você entendeu e quer confessar, quer entregar a sua vida. Querido, o primeiro passo de uma vida com Deus, Romanos 10, versículo 9, é eu confessar a Jesus com a minha boca. É no meu coração eu creio, mas com a minha boca eu confesso. E é público, querido, é público. Ah, Deus sabe, querido, claro que Deus sabe. Deus conhece. Mas toda vez que a gente toma a decisão e que a gente enfrenta, que a gente tem coragem, o reino espiritual está vendo a sua decisão. Por isso que eu gosto muito de fazer. E tento fazer a maioria dos domingos. Talvez você esteja aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela 20ª, não importa. Mas hoje você entendeu que é o dia de você declarar o Senhor Jesus, confessar como Senhor e Salvador, entregar a tua vida para o Senhor. Se é você, levante sua mão assim. Tem alguém que gostaria de fazer essa oração comigo? Só para eu saber, querido. Tem alguém que gostaria? Talvez você esteja desviado, querido, e você entendeu e quer voltar para os caminhos do Senhor. Se tiver alguém, eu também quero te dar a oportunidade. Hoje é um dia que Deus quer trazer. Tem alguém? Eu não vou ficar, ok? Mas eu não quero encerrar sem te dar essa oportunidade. Cadê os meninos da oração? Estão aí? Querido, você que precisa de uma oração, não vá embora sem antes, a hora que terminar o culto, eles estão disponíveis para orar por você, qualquer que seja a sua causa, tá? De repente você tem algum motivo, um trabalho, uma porta de emprego, um parente que está doente, uma dor que você está, uma crise que você está sentindo. A equipe está aqui para orar por você, para você sair daqui sem esse peso, em nome de Jesus, amém? Queridos, eu queria muito que você guardasse essa palavra no seu coração. Igual eu disse, é uma palavra muito simples, muito básica, mas é tão poderosa, tão importante. E eu oro para mim e para você, para a gente perseverar firme e ser essa igreja que o Senhor vai vir arrebatar. Amém? Amém? Nós temos um recado aí, é isso? Senta um pouquinho, vai, queridos. O pessoal está aqui, fica aqui mesmo, gente. Lembrei que tem um recado, só rapidinho, só para a gente concluir isso aí.
Nós temos nosso GPS, é dos nossos GPS. Queridos, GPS é um grupo pequeno semanal que nós fazemos nas casas, ok? Temos vários aí esparramados na cidade. Acontece de terça, de quarta, dependendo da casa. Tem os horários. Nós temos o quadro QR Code, você quer, mas a mídia fez. Tem até medo, mas vamos lá. Vai. Olá, meus queridos, que bom poder falar com vocês assim de pertinho, sabe? Esses dias eu andei pensando muito em vocês, em como é bom estar junto, compartilhar a vida, as alegrias, os desafios. Lá nos meus tempos, eu adorava me reunir com meus amigos em casas, na beira do mar, não importa o lugar, o que importava era a conexão. E é isso que eu vejo no GPS do Yamir, seu pequeno grupo semanal. É a chance de ter essa conexão real, sabe? Em vez de estar sozinho, você pode estar junto. Imagine só, um tempo para conversar sobre a vida, para rir, para orar uns pelos outros, para entender melhor a palavra. E tudo isso no aconchego de um lar, de segunda a quarta-feira. Não é um culto formal, é um encontro de amigos, onde o Espírito Santo está presente, transformando cada conversa em algo especial. É onde vocês podem ser vocês mesmos, fazer perguntas, encontrar apoio e descobrir que não estão sozinhos nas suas jornadas. Então, meu convite para você hoje é: participe de um GPS. Para encontrar o grupo mais pertinho de você é muito fácil. É só acessar o link na bio do Instagram da Yamir, @YamirNovaMutum, ou ler o QR Code no telão da igreja ao final do culto. Eu quero que vocês experimentem essa comunidade, esse amor, esse crescimento que só o GPS pode proporcionar. Lembre-se sempre do meu amor por você. Ele é infinito e incondicional. Você é precioso aos meus olhos. Conto com vocês para que o GPS da Yamir floresça ainda mais. Fiquem com a minha paz e até breve. Essa mídia não tá fraca, não. Agora acabou. Se o Jesus está convidando. Queridos, glória a Deus, sim, é um tempo precioso. E a gente acredita que é um chamado para a igreja. E a minha oração é que a gente possa conseguir treinar sempre novos líderes para novas casas. E um dia você e a sua casa também está participando junto. Amém? Quinta-feira temos um culto abençoado. Quinta é pastora Lu? Quinta é pastora Lu, queridos, que vai estar aqui. Fogo e glória. Ela é esposa do pastor Lucas. Cunhado do pastor Murilo. Vai ser... Não, tenho certeza que vai ser mais tranquilo. Vai ser benção. Sábado temos o grupo dos jovens, o Ative. Você jovem, segui a paz com... Cadê a Cálita? Segui a paz com todos, inclusive com os amigos que perdem no imaginação, entendeu? Nós vamos fazer uma liderança da igreja, os pastores contra o Ative. Vamos dar um show. Queridos, cultos jovens, sábado, 19 horas, tem sido bênção. Você que é jovem, venha participar, se enturma, isso é importante. Domingo que vem, 9 horas da manhã, é o encerramento desse módulo da EBD. Cadê o pastor Lucas? Com recado ou sem recado? Queridos, nós vamos fazer um café da manhã. Pessoal que tem participado, depois o pastor Lucas coloca lá como que vai ser. Mas eu queria muito que você participasse, que você viesse. Cada um vai trazer um pão de queijo, uma garrafa de café, um pão, um bolo. Você vem, querido, você traz alguma coisa, por favor, tá? Mais 8 horas da manhã vai ter o café da manhã. E depois vai ser a última aula, encerrando esse módulo. Nós vamos ter o período aí de julho, provavelmente de recesso. E a gente começa depois com um tema novo, algo precioso. Parabéns para todos aqueles que vieram participar. Eu sei que edifica, que acrescenta. Então, assim,
Minha gratidão também a toda a liderança, pastor Lucas, a pastora Lu e a toda a equipe que tem abraçado a escola bíblica, tem dado um ensino de qualidade. Eu louvo a Deus pela vida deles. E à noite nós vamos estar aí, em nome de Jesus, vai ser bênção. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé? Querido, você que nos visita, Deus abençoe muito, que você saia daqui cheio da presença do Senhor, e que você queira sempre estar perto de Jesus. É minha oração, minha vontade, em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelas vidas, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo tempo de louvor, obrigado pelas nossas crianças. Abençoe, Senhor, a nossa semana, nos dê uma semana de vitória, nos dê uma semana cheia da Tua presença, que possamos ter experiências novas, revelações novas, que possamos continuar a perseverar. Pai, que não deixe o nosso coração desistir, não deixe a nossa mente ser mais forte, não deixe a nossa carne prevalecer. Nós somos escolhidos, nós somos chamados, nós somos amados, nós somos fortes, nós somos cheios do Espírito Santo, Pai. Eu declaro a presença do Senhor, uma semana muito abençoada para todos nós, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a autoridade do Deus Espírito Santo esteja com você hoje e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Abraça 25 irmãos aí do seu lado. Não vai embora sem dar um abraço, não. Até domingo que vem, se Deus quiser. Quinta, domingo.